Olá, bem-vindos ao lugar de onde se ouve. Antes de começarmos, neste episódio a cena acontece na Mata do Fontelo, em Viseu. É a primeira parte de Já não estamos lá, mas é como se nunca tivéssemos saído. Um original dividido em 3 capítulos, criado pela companhia Mochos no Telhado. Convidamos a que pensem num lugar da Mata do Fontelo e que durante os próximos minutos o preencham com a imaginação. Era eu e a minha irmã naquela altura. Naquela altura o meu irmão mais novo ainda não existia. E nós íamos para lá pelo menos todos os domingos. Por volta das 4 da tarde subíamos aquela rua e passávamos pelos portões a correr desenfreadamente. Íamos ver os pavões. Gostávamos muito de ver os pavões. Mas havia realmente algo de muito mágico nesta floresta repentina, desenhada para o coração de uma cidade. Ou talvez tenha sido a cidade a ser desenhada à volta do seu coração. Coração ou pulmões. Não é isso que se diz? Que as árvores são pulmões. Faz sentido. Mas coração é mais bonito. Soa melhor. Será coração, então? Eu tenho a certeza, mas não é certeza absoluta. Posso ter sonhado ou ouvido dizer, mas eu acho que haviam aqui lobos. Não soltos, claro, presos, numa espécie de jaula ao pé de uns rochedos mais à frente no caminho. Eu não me lembro de os ter visto, mas ao mesmo tempo lembro-me da sua existência. É estranho, não é? Com a distância certa, a certeza de termos vivido as coisas vai-se esfumando. A imagem vai perdendo nitidez e clareza. Espera, houve um dia em que a minha irmã caiu e esfolou os joelhos. Ou fui eu? Nós estávamos sempre a cair. Chorávamos muito, mas depois passava, como tudo passa. E ostentávamos aquelas cicatrizes nos joelhos pintados de vermelho do betadine, como marcas de bom comportamento, durante semanas. Ainda sou capaz de ter aqui algumas cicatrizes desse tempo. É engraçado como o corpo guarda algumas coisas para sempre. Nem todas, mas algumas guarda para sempre. Bem, se guardasse todas as coisas não haveria renovação, nem imaginação. Nesta altura, a imaginação é importante. Que seria de nós sem ela? Seríamos carcaças? Sim, havia lobos. Tenho a certeza disso. E esconderijos. E lugares onde esfolar os joelhos. Naquela altura caminhávamos pouco e corríamos muito. Muito. Muito depressa. Lembro-me, Não, tenho a certeza de conseguir ver as caras das pessoas que por lá andavam num daqueles dias. Qual deles foi? Foi quando o meu pai também veio. E a minha irmã fez uma birra tão grande por causa do... Por causa do cão. Ela teve medo de um cão que por lá andava e o pai teve de a carregar ao colo o tempo inteiro. Mal a tentava colocar no chão, começava a gritar. Lembro-me, Não, tenho a certeza de ver o rapazinho dono do cão, o seu irmão mais novo e o pai deles, que tinha assim uma barba densa e emaranhada que lhe escondia as feições. O mais novo ia de patins, embora mal se aguentasse em cima deles, também com marcas de betadine nos joelhos. Um rapaz de cara quadrada, com uma covinha no queixo e o cabelo demasiado liso. Quando viram a reação da minha irmã ao cão, tiveram a gentileza de se afastarem.
Todo o resto da tarde ouvimos o cão a ladrar ao longe e a minha irmã ficou presa ao colo do meu pai. Eu subi às árvores, com esperança de conseguir decifrar a posição exata do latido, mas sem êxito. Eu sempre tive esta mania de subir às árvores para ver mais de cima, para poder controlar, no fundo. Eu admito. Gosto de controlar. Gosto de ver de cima. Saber o que está na estrada ali mais à frente. Ver o futuro antes que ele me veja a mim, para não ser nunca apanhada de surpresa. Dou-me conta de que a maioria das surpresas da vida não foram aquilo que eu esperava. Por isso é que são surpresas, não é verdade? Mas as pessoas conotam sempre a palavra surpresa com algo de incrivelmente positivo. Mas essa não é a minha experiência. A minha imaginação vai sempre mais além da realidade. É muito melhor o que se passa aqui dentro, acredita? Mas ainda há pormenores da minha imaginação que se parecem à realidade. Depois daquela tarde desastrosa, para a minha irmã, para mim fora esplêndida, ainda comemos um gelado no café que já na altura era antigo e sempre povoado de homens que nem ao domingo descansavam daquele lugar. Gelado. Mas estava frio. Sim, estava frio. Estávamos em março, fim de março, início de primavera, mas estava frio. Mesmo assim, comemos o gelado, tenho a certeza disso. Era a vontade de apressar o calor. Já não estamos lá, mas é como se nunca tivéssemos saído. Nunca cá estive à noite. Ouvia-se cada história. Travessias perigosas, e não por causa dos lobos que estavam presos. Eram perigosas por causa dos lobos que estavam soltos, se é que me entendes. Engraçado. Estou agora aqui a pensar que o caminho que atravessa esta mata, esta floresta, era o caminho para a casa da minha avó. Tal e qual Capuchinho. Quando ia ter com ela, podia vir por aqui, que era mais perto, ou podia ir pela estrada. Eu fui sempre pela estrada, não me lembro. Tenho a certeza, aliás, de nunca ter vindo por aqui. Ou vim. Uma vez, talvez. Basta uma vez. A minha avó nasceu em 1928 ou 29. Lembro-me apenas de um dia ter pensado que se a Anne Frank fosse viva hoje, seria um ano mais velha do que a minha avó. Não é engraçado? Quer dizer, engraçado não é. É curioso. Não passou assim tanto tempo, afinal. O tempo de uma vida não é assim tanto tempo. A minha avó vivia do outro lado desta mata. Ouso imaginar. E se a Anne Frank e a minha avó fossem vizinhas? Digo mais, melhores amigas. Longos anos de vida partilhados, casas lado a lado, sem assassinos impiedosos, sem necessidade de esconderijos. O único assassino seria o tempo a esgotar a vontade de viver. O único esconderijo, a impassibilidade da pele do rosto. Por aborrecimento, talvez, ou porque todas as travessias estivessem já trilhadas, um dia entregar-se-iam juntas ao universo de mãos dadas, em paz. Mas para imaginarmos uma Anne Frank velhinha, teríamos de ser capazes de sacrificar uma história trágica. Conseguimos nós viver sem o trágico? A felicidade invalida as nossas histórias. Ninguém quer saber de quem é feliz. As histórias rezam à ausência. A felicidade roubada que iremos recuperar mais à frente, mas apenas no fim.
A felicidade é o final que desejamos, não o meio. No meio é suposto correr mal. Talvez por isso repelimos a felicidade, por saber que poderá ser o avizinhar de um final. E tudo o que queremos é adiar o fim. Um dia percorri esta mata, depois da escola. Ia para a casa da minha avó. Lembro-me de que era outono, pois calcava as folhas secas e fazia barulho. Compunha quase uma canção com os ritmos da minha passada. Passei pelos patos à entrada, indisponíveis, de cabeça na água. Vi jovens de mão dada à procura de um recanto para encontros íntimos. Uma luz suave de fim de tarde que atravessava a copa das árvores fazia um tabuleiro de jogo no chão para quem quisesse reparar ou jogar. Ouvia-se uma voz ao longe de alguém que aproveitava a solidão imaginada para declamar poesia. Talvez soubesse que se ouvia. Talvez fizesse de propósito. Passei pelos lobos. Não me atrevia a aproximar-me, mas a verdade é que pareciam os animais mais pacíficos à face da terra, envoltos na tristeza da jaula. Quase que esticava a minha mão para acariciar essa tristeza. Mas enfim, a racionalidade leva sempre a melhor de nós. Queremos viver como nos filmes e arriscar, mas o risco acontece apenas nos nossos sonhos mais selvagens. Corria uma brisa quente demais para o dia do calendário. Entrei no caminho mais recôndito, sabendo que não devia. Nova demais. Eu era nova demais para andar por ali sozinha. Transpus o portal da solidão com o medo a acariciar-me as costas e o entusiasmo a retirar-me as pedras do caminho. Lembro-me, tenho a certeza de ter ouvido uivar. Avisavam-me os lobos presos que quando se vai longe demais não se volta atrás. Estranho pensamento vindo de um lobo preso que não pode sequer ir a lado algum. Caminhei durante o que me pareceram horas, passando pelos cadáveres das árvores caídas, alguns troncos amputados, vestígios de machados e temporais. A natureza morta continuava ainda assim a parecer-me viva e, por isso, bela. O percurso alongava-se para além do racional. Eu sentia-me como se andasse em sentido contrário numa passadeira rolante. Tanto esforço para não sair do mesmo lugar, para nunca mais chegar. Ouvia-se uma melodia encantadora de trinados, silvos e uivos, pontuada pelo grito longínquo dos pavões, evocando a melodia tocada pelo flautista de Hamelin, que me atraía cada vez para mais longe. Deitei-me com a floresta, hipnotizada pelo seu perigo e beleza. Ela, que era grávida de possibilidades. Estive à espera do acontecimento, certamente, e por isso tardei tanto. Estive à espera do lobo solto, para que também eu pudesse enfrentá-lo. Estive à espera de me perder do caminho das migalhas, à espera da fábula ou da epopeia, do restolhar suspeito, da necessidade de me esconder, de trepar em direção a um segredo, ser chamada para uma aventura ou até, quem sabe, uma história de amor. É preciso dar tempo ao tempo para que se multiplique. É engraçado, eu nunca contei isto a ninguém. Mas passadas o que deveriam ter sido umas 3, 4 horas, ou foram anos, embriagada pela demora e pelo cansaço, eu poderia jurar que um mocho me dirigiu a palavra. Eu sei, parece estranho, mas eu lembro-me... eu tenho a certeza. De olhos grandes, ao afundar do sol na paisagem, ele disse-me: se deres um passo atrás,
terás de dar 2 para seguir em frente. Estranho pensamento vindo de um mocho, conhecido por saber olhar para trás sem esforço, eterno sábio ponderado. Mas talvez não lhe faltasse razão. Parada ali, comecei a pensar que toda a pausa, toda a espera, todo o passo atrás, poderá vir a revelar-se um atraso, um contratempo para o caminho que seria cruzado mais adiante. E se lá mais à frente me cruzaria com o rapaz de patins? Estaria crescido, de certo. Seria ainda capaz de o reconhecer? E ele a mim? Será que me casei com o rapaz de patins? Eu lembro-me. Acho. Ele tinha cabelo liso, a covinha no queixo, tenho a certeza. Lembro-me de ele me ter ficado na memória. Mas eu dei o passo atrás para ouvir o mocho e não me lembro se nos cruzamos. Foi esse passo medo ou ponderação? Foi a vontade de me perder na floresta? Talvez fosse eu a querer adiar o fim e preencher o meio. Será que a felicidade mora ali, no final do caminho? Talvez, se o percorrer hoje, esteja de novo em casa da minha avó, regressada de um dia de escola, e o tempo escorrido entre esse momento e o agora tenha sido apenas um sonho. Talvez o final seja eterno e contrarie todas as nossas expectativas. Pode ser que o final desse caminho seja eu em casa da minha avó, a comer bolo de chocolate e a fazer os trabalhos de casa com as notícias a darem pano de fundo. Cenário em continuidade perpétua. Com a Anne Frank como vizinha. Essa sim seria uma boa surpresa. Conta-me quem subiu às árvores naquele dia que o rapaz dos patins estava lá à frente e não nos cruzámos por um passo. O sol pôs-se antes de eu chegar ao final do caminho e quando voltei a pisar a estrada a noite já era densa na floresta. Mas entre esse momento e o agora, o tempo escorreu e cavou vincos na terra e caiu nos esgotos e foi dar ao mar, bem longe daqui. Pode ser que ainda hoje, ou amanhã, esse rapaz se sente aqui ao meu lado, neste banco, a ver os pavões e as crianças a comer gelados em março. Essa sim seria uma boa surpresa. O Lugar de Onde Se Ouve é um podcast do Projeto Creta, Laboratório de Criação Teatral. Este episódio foi escrito e interpretado por Sofia Moura. O desenho de som é de Denis Xavier. O genérico, de Sérgio Delgado. O Projeto Creta é apoiado pelo município de Viseu, através do Viseu Cultura.